Olá, eu sou o Feijão e eu faço parte do Ministério Link da Igreja Holiness de Londrina. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre como que a gente começou a fazer as lives e transmitir os nossos cultos, né? Na verdade, tudo começou lá em 2006 para 2007 mais ou menos, né? Eu fui passar um tempo fora, fui morar nos Estados Unidos por alguns meses, num programa de intercâmbio, e lá eu trabalhava de quarta a domingo. Então minhas folgas eram segundas e terças, né? E eu fiquei os meses todos que eu morei lá sem congregar em nenhuma igreja. Não tinha nenhuma igreja para ir, porque as igrejas lá funcionavam só, basicamente, de fim de semana, sábado e domingo, né? Era uma cidade bem pequena onde eu morava, né? Então não tinha muita opção de igreja. E eu senti muita falta disso, na verdade, né? E naquela época estava começando um movimento assim de rádio web. E aí eu pensei, falei, nossa, a gente podia criar uma rádio web da Holiness de Londrina, no qual a gente transmitisse as mensagens dos cultos, né? Então a gente começou a pesquisar, falou assim, vamos fazer? Vamos, né? Passado um tempo, eu fui participar de um casamento, né, numa outra cidade, e eles fizeram a transmissão ao vivo desse casamento pelo live stream. E eu achei incrível, falei, nossa, que legal, acho que dá para a gente adequar para a nossa realidade e dá para a gente começar a transmitir os cultos, não só com áudio, mas com vídeo também. E aí a gente criou uma conta no live stream e acho que foi em 2007, mais ou menos, a gente começou a transmitir os cultos através dessa plataforma. Uma webcam bem simples, uma coisa assim, bem de longe. O nosso templo aqui ele é meio vasto, então a gente deixava a webcam bem no fundo e qualidade terrível, terrível. O som, na verdade, ele não era microfonado na época, bateria, guitarra, baixo, então entrava só violão, teclado, vozes. Era uma coisa bem simples, né? E a gente começou dessa forma. Passado alguns anos, a gente migrou para o Facebook. Porque o Facebook tinha uma adesão muito maior, era a época que o pessoal usava muito o Facebook. E aí a gente começou a transmitir com um celularzinho básico mesmo, né? E aí perdurou isso até esse ano da pandemia. Não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Mas esse vídeo foi gravado em 2020. Então, acho que mais ou menos até maio de 2020 a gente continuou gravando através só de um celularzinho e Facebook. Então foi assim que começou o histórico da nossa transmissão. E a partir de maio de 2020, a gente acabou fazendo esse incremento, né, de equipamentos e a gente mudou um pouco a forma de fazer essa transmissão, fazer essas lives. E assim, às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas por que vocês dedicam tanto empenho em fazer tudo isso daí? Uma das coisas que o Ministério tem, assim, por base, é o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Assim, eu não sou evangelista, nem pregador, muito longe disso, porém a gente acredita que esse trabalho que a gente faz, a gente acaba chegando a vários lugares do mundo, a gente vê pelas estatísticas pessoas de várias localidades do Brasil e vários países que têm acesso aos nossos cultos, e a palavra de Deus acaba chegando para essas pessoas. Então, esse é um versículo que acaba norteando o nosso ministério. E eu vou chamar agora a Yuki, que ela vai explicar um pouco mais sobre essa visão ministerial e alguns frutos que o ministério tem colhido. Oi, meu nome é Yuki. É com muita alegria que eu e algumas pessoas fazemos parte do Link, que é o Ministério de Tecnologia aqui da Igreja Holiness de Londrina. Esse ministério ele envolve transmissão, som e mídias sociais. Então tem alguma galera aí, a gente já fazendo uma escalinha, é muito legal e dinâmico assim como funciona o ministério, porque às vezes alguém está vendo uma coisa no Instagram, às vezes alguém está vendo alguma coisa no YouTube, e a gente vai trocando uma ideia ali, tentando testar aqui, testando ali. Algumas coisas funcionam, outras não, mas é muito legal essa troca. Às vezes, se na sua igreja não tem como fazer um ministério, não tem muita gente, é só você, não tem problema também. Se você quiser trocar uma ideia com a gente está aberto. Eu acho que esses vídeos que a igreja está promovendo é justamente isso, né, para a gente fazer uma troca de ideias, para ninguém sofrer sozinho e a gente tentar levar o evangelho através das mídias sociais e da transmissão. O que eu queria falar é exatamente sobre isso. O Feijão ele sempre fala para a gente, né, que a transmissão ela é um meio de levar o evangelho e cumprir o mandamento de Jesus, que é o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Nesse sentido, eu queria ressaltar 2 casos da nossa igreja. Eu acho que devem ter outras pessoas que foram tocadas pela transmissão, mas esses 2 casos foram muito memoráveis assim para mim, sabe? O primeiro, o cara morava no Nordeste, ele não se identificava muito com as igrejas de lá, da cidade dele. Procurou lá no Facebook, assim, Igreja Holiness, eu não sei exatamente como ele pesquisou, mas achou a nossa igreja. E aí ele se identificou super, ele passou a participar dos nossos cultos. Ele, assim, era tão frequente, tão participativo, que ele sabia, assim, o nome de todos os pastores, etc, etc. Mas, assim, era muito legal de ter um membro tão participativo, mesmo que distante, sabe? E ver como que o evangelho ele pode ser transmitido, assim, mesmo pra gente que a gente não conhece. E, tipo, às vezes a gente acha, vou mandar pra pessoa. Aí só assim que vai chegar. Mas às vezes
essa pessoa manda para outra e manda para outra. Então, assim, a dimensão a gente não consegue nem imaginar. Esse cara, ele veio para o interior de São Paulo, encontrou uma igreja Holiness lá e passou a frequentar lá. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de ver que não foi uma coisa ali de momento, mas foi uma semente que foi plantada, semeada e foi crescendo, né. Outro caso que é bem legal é um cara que ele era do Nordeste também, ele procurou nossa igreja e, assim, na época ele estava passando por momentos muito difíceis, de decisões, mudanças, assim, na vida dele. E ele estava orando para Deus, Deus, eu queria uma confirmação desses que eu estou te pedindo, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, num culto que ele assistiu, foi a confirmação de oração dele. A dirigente do culto, né, falou uma palavra que foi de encontro ao coração dele. E ele falou, não, realmente, eu acho que é isso. E a oração dele era para mudar para Londrina. Aí ele acabou se mudando para cá. E no dia que ele veio conhecer a igreja, ele trouxe um amigo. E aí ele e esse amigo, eles passaram a frequentar a nossa igreja, foram transferidos, eles são membros hoje, participam da nossa igreja. E assim, não foi só uma pessoa que foi tocada, sabe? Ele depois trouxe um amigo. Então, a gente vê assim a importância do ministério de transmissão, sabe? No começo, se a gente tivesse desistido lá na época da webcam, que só tinha uma pessoa, duas assistindo, talvez a gente não ia poder colher esses frutos, né? E também futuramente, às vezes a gente nem sabe quem que vai ser alcançado. Mas eu queria incentivar você a não desistir. Mesmo que às vezes não tenha os resultados que você espera, às vezes não está saindo do jeito que você espera, continua firme, sabe? Acho que a gente tem que dar esse primeiro passo e ir evoluindo aos poucos. Aqui em Londrina também, às vezes a gente, nossa, tem umas dores de cabeça, assim, durante o culto, mas eu acho que é muita felicidade fazer parte desse ministério e poder levar o evangelho, assim, dessa forma, sabe? De maneira criativa, de maneira dinâmica e tão contextualizada, né, para a sociedade de hoje. Então, permaneçam firmes. Se vocês quiserem trocar uma ideia, pode trocar, a gente está aberto, beleza? E eu vou explicar agora um pouco mais sobre os equipamentos, né, a forma como a gente trabalha aqui. A grosso modo, basicamente, a gente começa com a mesa de som. A mesa de som que a gente tem é uma X32. Ela manda um sinal para uma placa de captura de áudio, que entra no computador. O computador recebe as câmeras, também a imagem das câmeras, que a gente faz o processamento e a gente faz a transmissão pelo OBS, tanto para o YouTube quanto para o Facebook. Nós trabalhamos atualmente com 2 computadores. Um computador dedicado exclusivamente para o OBS, que faz a transmissão dos cultos. Esse computador ele é ligado a um monitor auxiliar para que a pessoa que estiver operando ela tenha noção do que está sendo transmitido. E um outro computador para o Data Show. A gente utiliza o software Whole Lyrics para as letras e o PowerPoint, né, com os slides do pastor. Para a captura da imagem, atualmente a gente trabalha com uma filmadora e um celular, então a gente consegue fazer 2 tomadas. Geralmente a filmadora ela fica mais centralizada, então ela faz as tomadas mais gerais, e a do dirigente ou do pastor, e o celular ele fica passeando, né? Através de uma rede sem fio, a gente consegue jogar para o computador, que tem o OBS, e esse celular ele fica transicionando, né? Fazendo as tomadas laterais. E essas imagens, elas são jogadas também no monitor de retorno, tanto para o pessoal do louvor, pastor, pregador, quanto para o pessoal que está nas câmeras, né? Então a gente montou um telão aqui no fundo do templo e tudo que está sendo passado ao vivo, ele sai ali no fundo, tanto para o pregador, quanto para o grupo de louvor e até para o pessoal das câmeras saberem o que está sendo passado. Para o pessoal do louvor, é mais a questão de saber a questão de posicionamento, se eles não acabaram entrando atrás de alguém, mas também para o pessoal que está nas câmeras saber se a câmera que ele está operando está sendo passada ou não, para ele saber se ele pode mudar, se ele pode mexer, se ele pode fazer alguma coisa, né? E atualmente também a gente tem o retorno do Data Show lá em cima, seja para o grupo de louvor acompanhar as letras ou para o pregador ver o slide que ele está utilizando, né? E atualmente essa configuração, a forma como a gente tem trabalhado é porque a gente está num momento de pandemia em que os cultos, não tem ninguém aqui, só a equipe do louvor, o pregador e a equipe técnica. Então, como não tem ninguém aqui, a gente consegue trabalhar dessa forma. E sobre os aparelhos que a gente tem, os equipamentos que a gente tem para a nossa transmissão, eu queria ressaltar, então, a gente tem uma placa de captura de vídeo, então a imagem da filmadora que está lá na frente, ela chega através de um cabo HDMI, a gente acabou comprando um cabo de 30 ou 40 metros, eu não me recordo, para chegar lá na frente. Esse HDMI chega nessa placa, que converte numa saída USB, então ela entra no computador através de uma porta USB. Essa placa de captura ela teve um custo bem baixo, então ela nos atende, funciona perfeitamente, só que o único defeito que eu encontrei é que ela tem uma latência muito alta.
Nós temos também aqui um HDMI splitter. Qual que é a utilidade dele? Ele pega a saída HDMI do computador, entra nele, e ele pega o sinal e ele divide. Ele pode ser dividido até em 4 portas, mas a gente utiliza 2, tá? Uma é para o monitor, a gente joga o retorno do OBS nesse monitor, então para a pessoa que estiver operando ter um pouco mais de facilidade, e também a gente joga para o projetor que fica ali no fundo para o pessoal do louvor. Ah, mas isso é necessário? Precisa desse monitor? Não, não precisa. É só uma questão de facilitar. E um equipamento importante que eu considero também, na verdade, um dos mais importantes, é a placa de captura de áudio. Aqui a gente adquiriu uma placa da Behringer UMC22, tá? Ela tem 2 entradas, mas basicamente a gente só utiliza uma, porque toda a mixagem é feita na mesa, na X32. A gente pega o sinal da mesa e entra na placa, né? E aí tem uma saída USB que liga no computador. E no OBS já me perguntaram uma vez como vocês fazem para transmitir simultaneamente no Facebook e no YouTube. Foi através de um plugin desenvolvido por uma igreja católica, na verdade acho que um grupo lá, um ministério chamado Pascom Multistream. Com esse plugin aqui a gente consegue fazer a transmissão simultânea tanto para o Facebook quanto para o YouTube no OBS. Soul protector and break the will of this born defecting. Comfort me when I'm beat down broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector and break the will of this born defecting. Cause all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, I just need you on my darkest day. When I'm losing faith, no it ain't gon' change. Então, na verdade, a gente está assim, nessa fase de transição, né? Da forma como a gente fazia só com o celular para o Facebook, para todos esses equipamentos que a gente tem utilizado. Para isso, a gente precisou também investir em equipe, né? Treinamento, a gente chamou mais pessoas para o ministério, ou a gente tem uma escala rodando, né? De pessoas que vêm para tanto operar o OBS, quanto operar as câmeras. Tem gente que fica só ali respondendo os comentários, né, do pessoal que interage com a gente pelo Facebook e pelo YouTube. E o desafio de agora para frente é esse, né? A gente poder agregar mais pessoas para o ministério, poder trazer inovações, né? Uma das coisas que a gente tem feito também é procurado no YouTube tutoriais de como melhorar. A gente tem assistido muito cultos de outras igrejas, não só da Holiness, mas como outras denominações também, com o objetivo de poder trazer um pouco mais de conforto para os nossos membros, para as pessoas que assistem aos nossos cultos. Mas é lógico que o nosso desejo é que tudo isso passe logo e que em breve a gente possa ter a igreja cheia novamente, tá? E a gente queria encerrar com a palavra do nosso pastor Shinji. Olá pessoal, como tem passado nesse tempo de isolamento? Sei que não tem sido fácil para ninguém, né? Eu sei que pessoas têm comentado, mas também, outro lado desse tempo de crise, é uma oportunidade única, né, de nos conectar, de estar mais perto um do outro e poder levar o Evangelho talvez em lugares que jamais entraria o Evangelho. Precisamos olhar nessa perspectiva de que Deus tem nos dado oportunidades, né, de poder fazer o Evangelho conhecido de forma criativa, né, e por que não através da internet. Então, nosso motivo de oração, de perceber Deus e ser criativo, e as pessoas que ouvirem esse Evangelho se sintam não só confortáveis, mas confortados com a palavra de Deus. E que você também, que nos assiste, né, tudo aqui que nós temos mostrado na igreja como estrutura, ela está vazia como estrutura,
mas ela continua sendo igreja nas suas casas, continua sendo igreja nas suas ações. Pessoas têm nos procurado, né, para aconselhamento pastoral por causa dessa situação, onde as pessoas acabam ouvindo a mensagem e saber que há uma palavra de esperança, as pessoas têm lembrado de Deus, e por que não fazer diferença? Então talvez você ainda está começando, né, como nós já tínhamos um processo de live, e agora nós estamos reestruturando. A gente agradece o pessoal da tecnologia, que possibilita, né, a passar essa mensagem, e uma mensagem mais limpa, mais contextualizada. No começo não é fácil, nem para quem prega, nem para quem ouve do outro lado. E essa cultura, né, de estarmos conectados, ela vai permanecer em algumas esferas, em alguns níveis, mas mais que isso, seja a cultura de pregar o Evangelho. Acho que é isso o foco, né, de podermos trazer algo como uma novidade, mas que já estava projetado no coração de Deus. E também os analistas já comentavam que a tendência de 6, 10 anos, ela adiantou por conta dessa situação. Então, alguns já estão se adaptando, uns aceleraram, né, essa forma de transmissão. Curso tem sido dado através da transmissão online. E, lógico, nosso desejo é um dia poder voltar a abraçar, poder voltar a comunicar, fazer festa, né? Jesus era uma pessoa de festa, e eu quero fazer festa, né? Sair mais forte dessa situação, sair mais amadurecido dessa situação, e também sair multiplicando o Evangelho. E por que não também com o número de pessoas? Então, nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida. Não desanime, né? Persevere, comece pouco. Jesus começou com alguns discípulos. Jesus tinha uma mensagem oral, né? Depois isso foi expandindo para as escrituras serem, né, difundidas, foi impresso em várias línguas. Hoje nós temos uma forma digitalizada. Então o Evangelho, ele é o mesmo, mas a forma de apresentar, ela deve ser criativa e contextual. Então, você que nos assiste, é uma palavra de ânimo, que você também pode conquistar algo mais em Deus, pode crescer mais em Deus. Então, que você também possa ser desafiado a ir procurar, né? A igreja nossa que está aberta, Luiz Adriano, outras igrejas estão fazendo também, estão abertas para compartilhar aquilo que nós temos feito. Não fique sozinho, nos conecte também, nos chame através dos links, né, dos telefones, se quiser também dessa forma, mas não fique sozinho. Vamos fazer parte de um grande grupo, de uma grande cadeia, né, conectados um ao outro e também conectados com Deus, nosso Pai. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que Deus continue a te dar graça e fortalecer a sua fé também. Amém.